Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. No devocional de hoje, eu gostaria de falar uma palavra que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E depois, se vocês tiverem oportunidade de ler todo o capítulo e até mesmo toda a carta de Coríntios, seria bom para entender todo o contexto do apóstolo. Hoje eu estou lendo a versão NVI, Nova Versão Internacional, que ela é mais fiel ao grego, aos originais. Diz assim a palavra no capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E lá no versículo 16 diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa. Estamos na sexta-feira, né? Com certeza essa semana passou e eu tenho certeza que nós tivemos aí momentos que nos sentimos pressionadas, perplexas, perseguidas, abatidas. E o importante é a esperança. A esperança que o apóstolo Paulo chama de leves e momentâneas aflições produz para nós um peso de glória. Ele faz essa antítese entre leve aflição com peso glorioso do poder de Jesus, do poder de Deus. Então eu vejo aqui o seguinte, para nós refletirmos como que nós reagimos quando pressionados, perplexos, perseguidos e abatidos. Como reagimos? Será que estamos reagindo como aqueles que não conhecem a Jesus reagem? Então, que diferença há entre nós que conhecemos a Jesus, que fomos chamados pelo seu evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, que nos perdoa dos pecados, que nos dá paz com Deus, que nos faz nos santificarmos a cada dia e que temos a esperança no porvir, a esperança de estar com Cristo Jesus na glória, a esperança de que Jesus volte e a gente vá para casa finalmente, um lugar onde não haverá mais choro, não haverá lágrimas, a morte já não mais existirá, não haverá mais doenças, não haverá mais nada daquilo que muitas das vezes desespera, muitas das vezes abate, muitas das vezes aflige. Então eu penso assim que nós devemos refletir sobre a nossa viva esperança. Será que aprendemos a viver contentes, como o apóstolo Paulo diz, em toda e qualquer situação? O segredo do nosso contentamento é o descanso em Deus, na sua soberania, no seu governo, no seu controle sobre as nossas vidas. Será que temos vivido os nossos dias
apenas por viver e não por aguardar essa viva expectativa? Será que a nossa história está sendo escrita para a glória de Cristo? Estamos aí na metade do dia dessa sexta-feira. Muitas coisas já aconteceram hoje, muitas coisas já aconteceram aí durante a semana. Será que temos que nos arrepender de ter dado um fruto que não condiz com a esperança do Evangelho? Será que frutificamos na carne e não no espírito? Será que fomos pressionados e desanimamos? Será que ficamos perplexos com alguma coisa e então nos desesperamos? Será que fomos perseguidos e dessa forma nos sentimos abandonados? Será que fomos abatidos e estamos agora destruídos? Não, não podemos. A cada dia, a cada momento, a cada respirar, nós temos que lembrar que a nossa história, ela é imbricada na história de Jesus. O mundo existe, tudo o que existe é para a glória do Filho de Deus, é para a glória de Cristo. É para a glória do unigênito do Pai, do primogênito, na qual nós fomos colocados como ramos da videira. E nós temos que entender que sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus toda a nossa força é fraqueza. Sem Cristo, nossas obras não passam, como Santo Agostinho dizia, de pecados espetaculares. Esta semana eu pensei um pouquinho sobre mudança de perspectiva. Quando sentimos dor, estamos enfermos, aquela dor dilacerante, e então muitas das vezes a gente esquece, né, que a aflição, assim, a dor, era tudo que a gente merecia. Na verdade, quando não há dor, quando há paz, quando há alegria, isso são as bênçãos de Deus, porque na verdade Jesus pagou um preço alto para que nós tivéssemos paz com Deus. E no mundo as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que nos será revelada naquele dia, quando Cristo voltar. E Cristo pode voltar para mim hoje, porque se eu morrer, eu morro no Senhor. Mas a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E isso é o viver prático, é o viver que se arrepende de alguma palavra mal colocada, é o viver que confessa que deu fruto na carne, porque o mundo, ele não tem paz para nos dar, é somente confusão, caos e aflição. Então, esperar que as circunstâncias estejam boas para que você possa e eu possa glorificar a Deus, não é ter paz em Deus, mas é ter paz no mundo, nas circunstâncias. Era isso que o apóstolo Paulo descobriu. O segredo do contentamento era descansar em Deus, sabendo que Ele governa todas as coisas, que uma folha não cai da árvore sem a sua permissão, um passarinho não cai sem a permissão de Deus, os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. E então, quando tudo vai mal, Deus está no controle. Quando tudo vai bem, Deus está no controle. Ele é o nosso bem. Ele é o nosso maior tesouro. Se o nosso coração está no céu, é onde está o nosso tesouro. Aonde estão as bases da sustentação da nossa vida? Aonde estão as colunas que sustentam essa casa?
Se as colunas que sustentam a nossa vida for o nosso trabalho, for a nossa família, for os nossos amigos, for a nossa igreja, for o nosso... coloque o que você quiser aí, situação social, situação financeira, econômica, não importa. Se você colocar a fonte da sua identidade, valor nessas bases, se elas caírem, como ficará sua alma? Sua alma vai cair também. Quando tudo ruir, quando tudo acabar, a rocha é Cristo. Nós só podemos ter a nossa fundação fixa e firme em Jesus. Jesus é o evangelho da glória do Filho de Deus. Jesus é a razão de tudo. Jesus, a Ele o louvor, a honra e a glória para sempre na minha vida e na sua vida. Amém. Amém.